Galera do segundo ano do ensino médio, estamos com mais uma oficina de redação para vocês. A proposta do texto é desenvolver um texto dissertativo argumentativo, tá? Com no máximo 5 parágrafos, compreendido entre 18 e 30 linhas, e com uma proposta de intervenção no último parágrafo. O tema agora é muito abstrato e vai depender do poder de síntese de vocês, da leitura da coletânea. São 3 textos, tá? Com definições, com conceitos, tá? Com comparações entre arte, cultura e transtornos mentais. E o tema é a cultura e a saúde mental. Então nós vamos passar por um longo processo de estudo, tá? Dessa cultura, desse engajamento da arte, da vontade de mostrar isso para as pessoas e até um comportamento das pessoas. Então, 40 anos depois que acordamos em meio a uma crise global de saúde mental, com elevações de índices de suicídios, medicalização massiva, receitadas por não psiquiatras e insuficiência de recursos humanos ou equipamentos teóricos e clínicos para enfrentar o problema, nós ainda não conseguimos sanar esses problemas. E aí muitos autores eles fazem uma correlação entre o que a gente age, o que nós somos, em detrimento da cultura e da arte que nos é disponibilizada. Então assim, o texto que segue para vocês, pede-se que vocês reflitam sobre o que está sendo pedido, que utilize o tema 1, tá? Que é muito mais denso, apresentando no final reflexões fundamentais sobre o assunto, abrindo margem para que vocês possam expandi-las, tá? Perguntem-se como que a cultura e a arte nos sensibilizam e podem nos ajudar a enfrentar com mais tranquilidade os desafios na vida. Por que tem povos com culturas diferentes da nossa que reagem muito mais positivamente aos mesmos problemas que nós enfrentamos? Será que realmente é essa disponibilização da cultura deles, né? Essa oferta da cultura deles massiva para a sociedade deles, que é diferente da nossa, que faz ter essa resposta diferente, né? Isso. E como que a arte, como a cultura pode nos ajudar a prevenir doenças? Isso aí vocês podem fazer no processo de intervenção, lá na conclusão, tá? Por que a sensibilidade é importante no contexto atual? Por que a gente precisa prestar atenção nas coisas, tá? O texto 2, que é um texto que fala sobre a etimologia, o conceito de cultura que vem do latim, ele pode ser usado por vocês na introdução, tá? Quando é necessário apresentar o conceito do que será explorado na dissertação. Vocês podem retomar a coletânea no texto 2, falando do conceito de cultura, tá? O texto 3, na verdade, ele apresenta um pensamento hegemônico das sociedades ocidentais atualmente, né? O consumo, o consumismo e o valor exacerbado atribuído aos bens materiais. Então, às vezes, a gente dá muito mais valor ao ter do que ao ser. Então o texto 3 ele vai fazer um pouquinho, tem uma tirinha da Mafalda que fala sobre isso também. Agora, como é que vocês vão fazer essa atividade? Tem um roteiro aqui, na proposta de redação tem um roteiro aqui para vocês seguirem, que diz assim: com base nos textos apresentados, redija uma dissertação argumentativa na qual você defenda um ponto de vista sobre o tema a cultura e a saúde mental. Para isso, você deve expandir as reflexões centrais propostas no texto 1, evitando parafraseá-las, tá? Estabelecer associações entre elas e os demais textos propostos, entre o texto 2 e o texto 3. Elaborar a introdução, desenvolvimento e conclusão, divididos em no mínimo 3 e no máximo 5 parágrafos. Apresentar brevemente o conceito de cultura que você utilizará em seu texto. Isso aí está no texto 2, tá? Delimitar ainda na introdução um posicionamento claro sobre o tema, procurando relacioná-lo a algumas características sociais próprias do nosso contexto atual de vida. Fale um pouco sobre as doenças que apareceram. Então, são cerca de 115 novos transtornos mentais. Mas o que é um transtorno mental? Será que isso não está associado à cultura? Está o fato de que eu não sei ter um reflexo, eu não ter tido uma preparação para esses sentimentos que afloram, e aí deriva, né, uma doença que muitos atribuem a transtorno mental, mas às vezes não é, tá?
Planejar a seleção e organização das ideias previamente, zelando pela coerência e pela coesão do texto. Então vamos trabalhar com os conectores. Eu vou trabalhar com conjunções, com preposições, com os pronomes, com catáforas e anáforas, como vocês já estão acostumados a trabalhar, tá? E respeitar no mínimo 18 linhas e no máximo 25 linhas, né? Como é que eu vou fazer a proposta de intervenção? Como é que eu vou fazer a conclusão? Bom, vocês podem responder essa pergunta. Como que a arte e a cultura podem nos ajudar a prevenir doenças, para que não caia nesse transtorno? Então você pode me indicar um agente, me indicar uma ação, o modo como isso vai ser feito, detalhe isso para mim e cabe no efeito. Para quê? A fim de quê? Então o objetivo é a prevenção dessas doenças. Conto com vocês. Qualquer dúvida, só acionar a professora Felícia. Um beijo no coração, estou com saudade de vocês.